Cumprimentar a todos esta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, glória a Deus, mais um dia. O Senhor nos concede o privilégio de despertar com vida, saúde, na presença dEle para adorá-lo. Adorar Jesus Cristo, Filho de Deus, único digno de ser adorado. Aleluia, na beleza da sua santidade, em espírito e em verdade, para a glória de Deus. Nós vamos adorar o Senhor com mais um maná do céu, mais um pão quentinho, que Deus, na sua grande, infinita e linda misericórdia, nos entrega com amor. E com amor você venha pegar esse pão, comer e degustar. E ser abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Nós vamos meditar hoje no Salmo 119. Aleluia. O Salmo 119 é um hino de louvor, aleluia, que engrandece a palavra de Deus, que exalta a palavra de Deus, aleluia. E nós vamos meditar no Salmo 119, versículo 34, que diz assim: Dai-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Aleluia, glória a Deus. Aqui nós vemos o poeta, ele pedindo a Deus, nesse hino de louvor, ele pedindo a Deus entendimento, para que Deus viesse dar entendimento para ele, aleluia, e assim ele vai guardar a lei de todo o coração e vai cumprir. Ele pede entendimento a Deus da lei do Senhor. Ele queria entender a lei do Senhor, ele queria entender os mandamentos do Senhor, ele queria entender os preceitos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ele queria entender, aleluia, glória a Deus, a lei do Senhor, para guardar no coração, aleluia, e para cumprir a lei do Senhor. E nós precisamos entender, ter esse entendimento da lei do Senhor. E para nós entendermos a lei do Senhor, aleluia, como que nós vamos entender a lei do Senhor? Nós precisamos ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, oração, aleluia, através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, lendo a palavra de Deus através da Bíblia Sagrada e tendo uma oração, um diálogo com Deus, nós vamos entender, nós vamos compreender a lei do Senhor. O Espírito Santo de Deus, nós tirando tempo para ler a Bíblia Sagrada, para ler a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele vai dar-nos a nós entendimento da lei do Senhor. E entendendo a lei do Senhor, aleluia, glória a Deus, nós vamos guardar ela no coração e assim nós vamos cumprir a lei do Senhor. Aleluia. Versículo 35. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Aleluia. O poeta, entendendo e guardando a lei do Senhor no coração e cumprindo ela, aleluia, glória a Deus, ele vai ser guiado pela vereda dos mandamentos do Senhor, aleluia, glória a Deus. Ele vai ser guiado pela vereda dos mandamentos do Senhor e ele vai e por ela ele vai se compraz. Ele vai sentir prazer e alegria nos mandamentos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Inclina-me o coração aos teus mandamentos e não a cobiça. O coração, aleluia, do poeta, aleluia, que guardar a lei do Senhor, aleluia, inclina o coração dos teus testemunhos, vai ser inclinado para os testemunhos do Senhor e não para a cobiça. Aleluia, glória a Deus. A cobiça,
não vai ter mais poder de atuar no coração de quem guardar a lei do Senhor no coração e de quem cumprir a lei do Senhor. Aleluia. É por isso que o inimigo das nossas almas, aleluia, ele não quer que nós venhamos tirar tempo para estar lendo a palavra de Deus através da Bíblia Sagrada. É por isso que ele não quer que nós venhamos tirar tempo para Deus, para estar lendo, meditando na palavra de Deus, porque se nós tirarmos tempo para ler a Bíblia Sagrada, para meditar na palavra do Senhor, nós vamos adquirir entendimento da lei do Senhor. Aleluia. E a cobiça, ela vai sair do nosso coração. Aleluia, glória a Deus. A cobiça vai sair do nosso coração. Aleluia. E vai dar lugar, nosso coração, nosso pensamento vai dar lugar para os testemunhos do Senhor. Aleluia. Os testemunhos do Senhor, testemunhos de milagres que Deus operou e ainda opera. Aleluia. Testemunhos do amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. Aleluia. Nós guardando a lei do Senhor no nosso coração e cumprindo ela, será desviado dos nossos olhos. Aleluia. A vaidade. Aleluia, glória a Deus. Vaidade. As coisas desse mundo que vai com a idade, que passa, que é passageiro, será desviado dos nossos olhos. E vivifica-me no teu caminho. E o nosso caminho, nós seremos vivificados no caminho do Senhor, que é caminho, verdade e vida. Confirma a teu servo, a tua promessa, feita aos que te temem. Aleluia. Nós guardando no nosso coração a lei do Senhor e cumprindo. Aleluia, glória a Deus. O Senhor vai confirmar. Aleluia. Isso é coisa de servo. Quem é servo de Deus, quem é serva de Deus, guarda, entende e guarda a lei do Senhor no coração. Os mandamentos do Senhor no coração. E cumpre. O servo e a serva do Senhor, ele entende e ele guarda no coração a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, e ele cumpre para a glória de Deus. Aleluia. Confirma ao teu servo. E o Senhor, ele confirma ao servo, à serva dele, a promessa que Deus fez. Deus fez promessa para o seu servo e para a sua serva. Aleluia. E Deus, ele cumpre a promessa que Deus nos fez. Aleluia, glória a Deus. Esse servo e essa serva que guarda a lei do Senhor no coração e cumpre e pratica, ele teme a Deus. Ele é um servo e uma serva de Deus, temente a Deus. O que é temer a Deus? Obedecer a Deus. Que obedece a Deus, que guarda no coração e que cumpre a lei do Senhor. Aleluia. Versículo 39 do capítulo 119 de Salmos. Afasta de mim o opróbrio, que temo, porque os teus juízos são bons. Aleluia, glória a Deus. O servo fiel a Deus, a serva fiel a Deus, o servo e a serva que teme a Deus. Aleluia. O Senhor, ele afasta a vergonha, o opróbrio. Aleluia, glória a Deus. Ele afasta a vergonha, o opróbrio, o servo, a serva, aquele, aquela que guarda os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor e que cumpre. Aleluia, glória a Deus. Afasta, o Senhor afasta dele, afasta dela o opróbrio, a vergonha que ela teme. Você teme passar por alguma vergonha. Você teme passar por alguma vergonha. O Senhor, ele afasta de você essa vergonha. Não precisa temer, não precisa ficar com medo.
Você tem guardado a lei do Senhor no seu coração? Você tem praticado, tem obedecido os mandamentos do Senhor? Então não precisa temer a vergonha. Aleluia, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que guardam e praticam os mandamentos, a lei do Senhor. Aleluia. Está no caminho de Deus. Está na presença do Senhor. Aleluia. Deus afasta de você todo opróbrio, toda vergonha. Não precisa temer, não precisa ficar com medo. Aleluia. Porque o Senhor, ele afasta de você toda vergonha, todo opróbrio. Por quê? Porque os teus juízos são bons. Aleluia. Os teus juízos são bons. Aleluia. Aramanai. Os juízos de Deus são bons. E você tem praticado os juízos do Senhor. Aleluia. Por isso não tenho que temer nenhuma vergonha. Aleluia. Envergonhados e confundidos serão aqueles que se levantar contra a sua vida, se levantar contra a sua casa, se levantar contra você. Oh, aleluia. Glória a Deus. Versículo 40. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Que nós venhamos suspirar, desejar os preceitos do Senhor, viver os preceitos do Senhor, guardar os preceitos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor vai estar nos vivificando pela justiça dele, fazendo justiça por nós, para a glória de Deus. Amém, glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração e pratica. Em nome de Jesus, procura entender a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. Procura compreender. Aleluia. Guarda no coração. Aleluia. Quando você tiver entendimento, guarda no coração e cumpre, coloca em prática para a glória de Deus e para o seu bem. Amém? Jesus Cristo te ama.